Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje, quarta-feira, é dia de causa dos inscritos no canal. Aquele quadro maroto onde você manda o seu caos, você manda a sua dúvida e a gente vai respondendo. Uma quarta causa, outra quarta dúvida. Na real, hoje é dúvida, eu já me confundi logo no começo do vídeo. Hoje é dúvida dos inscritos, então se você tem a sua dúvida que é maior do que um minuto e pouquinho, que é o que a gente consegue responder nos stories, que é uma dúvida maior, mais ampla ou mais complexa de ser respondida do que o Mago consegue responder lá pelo Instagram nos stories. Inclusive, se você não segue o Mago no Instagram, já siga lá, por favor, @monge_mago, sem conta fake, porque conta fake a gente vai bloqueando tudo que dá, né? E aí, né, a gente faz esse quadro para tentar responder dúvidas um pouco maiores ou um pouco mais abrangentes, que, claro, eu saiba responder, porque como vocês sabem, o Mago não prepara um roteiro antes, então eu não vi as dúvidas que vocês mandaram antes, nem nada do tipo. Eu vou ter a reação com vocês no momento que estamos gravando, que estamos filmando isso aqui. Se for um caos, uma experiência, um relato, aí você escreve o título do caos e inventa. É pro mesmo e-mail, causos.mongermago@gmail.com. Vamos pedir pro editor colocar aí, né? Pra ficar bem explícito para todo mundo ver para onde quer escrever. E, claro, se você quer continuar, que esse quadro continue, você precisa escrever. Então escreve lá suas experiências, os seus relatos e deixe-se ser julgado ou ajudado, talvez, por nós aqui do canal. Bom, e sem mais enrolação, bora para os causos de hoje. Vocês mandaram os causos não, as dúvidas, né? Tô com caos na cabeça, mas hoje é dúvida. Vocês mandaram as dúvidas e vamos para a primeira. #dúvida. Oi, Mago lindo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho uma dúvida que pode até ser besta, mas está me inquietando demais, risos. Eu vi a tábua da arte de Tritêmios, ou o que se diz ser de Tritêmios. Segue imagem em anexo. Mas vou procurar informações sobre a tábua e tal, e não acho nenhuma informação da mesma. Baixei alguns PDFs sobre Tritêmios e todos mostram aquela mesma imagem. Entre parênteses, imagem em anexo. Imagem da vara, círculo, lâmen e um negócio que parece ser uma agulha e o lugar onde é colocado o cristal. Mas não se diz nada sobre a imagem da tábua que é vendida como tábua da arte de Tritêmios. Onde eu acho mais informações desta tábua? É a mesma tábua de Tritêmios? Vamos lá. Não sei se vai dar pra ver, mas a tábua que ele mandou, a imagem é essa aqui, que é uma tábua de Tritêmios relativamente mais moderna, né? E a outra imagem que ele falou que aparece quando ele vai ver os PDFs e os grimórios é esta aqui, né? Então, o que a gente precisa entender é o contexto da época de Tritêmios e daquela magia medieval que estava sendo feita, né? No Enochiano, isso é um pouco mais evidente, mas isso era repetido em diversos sistemas, tá? A gente tem que pensar que quem fez, quem compôs, quem criou esses sistemas eram sacerdotes católicos, eram homens e mulheres da igreja, eram pessoas dedicadas ao clero medieval. E essas mesmas pessoas tinham que usar o quê? O que eles tinham à disposição e podiam fazer ali, certo? Então, é por isso que na esteganografia de Tritêmios, a tábua da arte não vai ser exatamente essa que você mandou para mim em anexo. Ela vai ser um círculo mágico, que é onde o mago vai operar, e uma disposição em uma mesa, que seria o altar, que é chamado de Sanctus Sanctorum, altar ou mesa santa. Mesa santa, por coincidência, que nós vamos ter o mesmo título usado, muito mais ali na tradição francesa, mas John Dee usava uma mesa santa, né? Imagina que a gente usa uma mesa santa, e na guarda de Dr. Rush nós vamos ter o termo mesa santa também usado. Essa mesa santa era verdadeiramente um altar grande, aonde queria se colocar dentro desta mesa a compilação do universo. Então sempre vai ser uma mesa
com símbolos planetários e/ou zodiacais, com nomes divinos que guardam, ou símbolos divinos que sigilam a sua força. Ali no meio, de alguma forma, um triângulo para manifestar a energia das entidades, né? Dentro do contexto que foi trazido para Golden Dawn, nesses PDFs modernos, livros mais modernos que nós temos, isso foi meio que excluído, tirado, ou nos manuscritos que acharam, não tinha. Então é por isso que você não vai encontrar essa informação diretamente nessa esteganografia de tritêmios que a gente tem aqui. Porque, primeiro, ela não está completa, a gente só tem uma parte dessa esteganografia traduzida, inclusive Skinner fez um trabalho de tradução dela completa agora, pela primeira vez, e tem em inglês, né, para quem quiser ler, em português sabe Deus quando chega, mas é isso. Então é por isso que você vai encontrar esta tábua de tritêmios moderna. Ela tenta ser uma compilação de todo o sistema que Tritêmios propõe, onde os 7 arcanjos estão ao redor do divino, né? Só que o ideal, quando a gente lê a esteganografia, é que seja uma mesa santa, ou seja, que não seja apenas o triângulo, né, como nós vemos, mas que seja uma espécie de mesa retangular, um altar, né? E nesta mesa contenha símbolos e insígnias dos arcanjos, dos universos, que foi compilado nessa tábua redonda, né? E dentro disso tudo, um triângulo da arte, que pelo que a gente vê dentro da esteganografia de Tritêmios, tinha que ter o nome de todos os anjos ao redor, em hebraico, né, do Shem Hemaforesh. Então é por isso que a gente não tem. E aí, Tritêmios ainda vai usar um ostensório. Ostensório que é um símbolo cristão, né? Para quem não sabe o que é um ostensório, é o que eles usam na Igreja Católica para expor o Santíssimo Sacramento, que é a hóstia, né? Para eles ficarem adorando aquele pedaço de pão e tal, que eles acreditam que é Jesus, né? Isso é um ostensório. Aí Tritêmios, como um bom católico, vai pegar esse ostensório da Igreja Católica e vai, em vez de colocar uma hóstia dentro, vai colocar um objeto de visão para ele ficar contemplando, que é a bola de cristal. E aí surge o Scribe. Aproveitando, né, que estamos sanando essa dúvida de muitos de vocês que querem praticar magia de anjo, Tritêmios, ele usava magia angélica para fofoca, vocês sabiam? Porque Tritêmios, ele era um monge, né? Ele estava enclausurado, ele não saía do mosteiro para nada, ele viveu a vida dele inteira trancado num lugar. Ele se retirou do mundo para viver como um monge enclausurado. Só que ele queria saber das coisas que aconteciam. Então o que ele fazia? Ele inventou esse método de chamar anjos para trazer recado dos outros e dar recado para os outros. Então ele sabia de notícias do povo e mandava por meio dos anjos notícia para o povo. É por isso que em Tritêmios nós não vamos ter uma sistematização mais taumatúrgica dos anjos Shem. E sim, tal anjo comunica desgraça, tal anjo comunica tal coisa, proteção, viagens, isso, aquilo e aquilo outro. Que era a forma como ele usava o sistema. Então esse é o motivo. Aí quem fez essa tábua, eu não vou saber dizer também, mas esse compilado dessa tábua que você mandou, que é a tábua mais comum de Tritêmios que nós encontramos quando vamos pesquisar a sistematização, se eu não me engano ela se encontra no livro de Rufus Opus, e eu não sei se encontra em mais algum antes dele. Mas ela tenta ser uma compilação do escrito de Tritêmios em uma mesa santa circular. E aí virou uma tábua em vez de uma mesa, né? Que era para ser quadrado com um triângulo no meio, ficou um negócio redondo com um triângulo no meio. Entende? Só para sanar essa dúvida. E hoje em dia eu já vi diversos magistas que estão fazendo a sua própria tábua de Tritêmios. Só com um triângulo no meio, já vi gente que fez todo o esplendor ao redor do triângulo e cada raio desse esplendor era um dos 72 anjos, com um triângulo no meio de evocação, de manifestação, e por aí vai. Então, é por isso que você não vai achar uma fonte correta ou única, ainda mais sobre Tritêmios, que nós nunca nem tivemos a esteganografia completa de uma forma sistematizada. Agora que Skinner foi trazer isso, né? Então esse é o motivo, querido. Espero ter ajudado de alguma forma. Vamos para a segunda dúvida. Hashtag dúvida. Olá, mago. Olá. Qual é o limite entre criatividade e tradição na magia? Entre parênteses, seja ela alta ou baixa. Nossa, isso aqui parece tão simples, mas é tão profundo. Qual é o limite entre criatividade e tradição? Vamos lá.
A tradição, o que é uma tradição? A gente precisa entender, né? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa entender o que é uma tradição. Uma tradição nada mais é do que uma prática ou algo que vai se repetindo geracionalmente, de tempos em tempos, até tornar-se algo longo, tradicional, né? Então, a tradição pode ser um costume, a tradição pode ser um rito, a tradição pode ser um sistema, e a tradição da magia ou a tradição ocultista é toda a sistematização que foi construída em torno do trivium hermético, cabala, teurgia e astrologia. Então, quando a gente fala de tradição, a gente tem que entender que a gente está falando de a nível de magia, claro, de um aglomerado de práticas que vem de diversas fontes até nós. Respeitar a tradição é importante, mas para eu poder respeitar e praticar uma tradição, eu preciso primeiro estudá-la. É o primeiro ponto. Agora, a criatividade, ela sempre vai fazer parte do arcabouço do mago. Porque tudo na magia envolve visualização, envolve exposição dos seus sentimentos, envolve exploração de arte abstrata, que vai se expressar por poesia, por cântico, por gestos, por instrumentos mágicos, né? Então a criatividade, ela está enraizada em toda a tradição mágica cerimonial. Se você analisar as tecnologias e as ferramentas com qual foi construída toda a exploração ocultista no mundo ocidental, claro, sobretudo, você vai entender que a criatividade sempre esteve imbuída nos verdadeiros iniciados. Agora, qual que é o ponto de limite entre uma coisa e outra? Quando a sua criatividade sai da tradição. Então, por exemplo, eu tenho um sistema mágico praticado há, sei lá, pelo menos uns 2000 anos aí, pelo menos, né? E esses sistemas mágicos me falam que existem 7 planetas no céu, 12 astros acima dos planetas, 7 raios cósmicos que chegam até nós em 4 elementos e direções diferentes. Aí eu, porque quero ser criativo demais, quero extrapolar isso. E em vez de explorar os 7 raios, eu quero explorar um 8º, um 9º, um 10º, sem se valer do que a tradição me ensina para eu poder fazer isso. Sem a experiência devida, sem a continuidade da tradição, sem tudo isso. E é aí que nós temos um problema. E é, por exemplo, que acontece, eu vou dar um exemplo muito claro do que é um extrapolar desse limite, né? Que é quando nós encontramos a tal da Goetia Patchwork, né? A Goetia Patchwork, ela é uma extrapolação esdrúxula e ridícula de quem perdeu a mão entre o equilíbrio, né, que tem que ter entre seguir a tradição e permitir que a criatividade mágica flua para coisas novas, né? Quem inventou esse troço da Goetia Patchwork, aquela Gallery of Magic, que é ridículo, essa galera aí, eles surtaram e falaram, não, vamos tirar toda a tecnologia mágica que a tradição milenar nos ensina e vamos ficar somente com o aspecto mental e visionário da coisa. Ou seja, perdeu-se a tradição. Houve uma ruptura com a tradição pelo excesso da criatividade. Então, eu digo que não é que exista um limite, existe um equilíbrio a ser vivido. O problema não está no patchworking em si. O problema está em realizar esse patchworking de forma irresponsável. Entende? E isso é uma forma irresponsável, né? A facilitação de algo que nunca foi feito para ser fácil, né? Quando todos os grimórios advertem que magia não é para qualquer um, que magia é um negócio difícil, que tem que ter disposição, que tem que ser iniciado, que tem que estar disposto a perder tudo para ganhar tudo, eles não estão brincando. Aí chega uma galera e fala, não, isso é papo do passado, vamos esquecer todas essas advertências e vamos ficar só com o bem bom, que é o que as entidades podem nos proporcionar. Aí nós temos uma ruptura. E quando há ruptura, aí é um problema. E o outro extremo também é vivido. E é por isso que é preciso achar um ponto de hermenêutica de continuidade aqui. Porque o outro extremo, que é o tradicionalismo caduco, o puritanismo da tradição, vai te engessar. E não vai dar liberdade para a sua criatividade atuar. E aí, por exemplo, você vai para um ritual
com uma entidade, com um espírito, e o espírito vai te dar instruções. Ele vai te dar um sigilo, ele vai te dar um pantáculo, um talismã, um familiar, ele vai te trazendo instruções. Só que você está tão engessado na tradição que você não se permite acreditar na sua própria gnose. Ou seja, aqui é um outro processo que foi rompido. A criatividade foi rompida em favor de uma tradição ou de um tradicionalismo caduco. Você entende onde eu quero chegar? É por isso que eu falo que essa dúvida aqui ela parece simples, mas ela é muito complexa de ser respondida. Porque os dois extremos que levam às rupturas ou à quebra dos limites, né, eles fazem mal no seu caminho mágico. Eles não são bons para a sua evolução espiritual. A coisa mais chata que tem no caminho mágico é você estar numa roda de magistas e compartilhar, por exemplo, eu contatei o anjo, sei lá, Bataiva, e o anjo me trouxe um pantáculo de cura, gente, e tá funcionando e tal. Você fica todo feliz contando a sua gnose ali com o anjo, né? Aí vem o tradicionalista e fala, mas o anjo não tem por que te dar pantáculo, porque a tradição fala isso e aquilo outro. E aí você só responde, bom, pra mim tá funcionando, e morreu o assunto ali. Esse extremo é horrível e é muito comum em quem pratica magia grimorial, cerimonial há mais tempo. A gente tende a cair num tradicionalismo caduco, né? O tradicionalismo caduco, eu costumo dizer que ele engessa você. Então tudo que te engessa, que inibe a sua gnose, que inibe a sua criatividade dentro desse processo de tradição espiritual, ele deve ser observado. Porque ele faz mal, ele prejudica, ele é horrível. Por outro lado, em contrapartida, o excesso de criatividade nos leva a essa cachorrada de magia puramente mental, magia que não usa instrumento mágico nenhum, magia que não tem ritualística mais envolvida, que tudo é uma questão somente de visualização, que nada existe e por aí vai. Então são os extremos que devem ser evitados no meio mágico. E eu poderia citar até expoentes no nosso Brasil de pessoas que foram para os dois extremos, né? Mas vamos deixar isso baixo. E bom, é isso. Não é que existe um limite, é que é preciso existir um equilíbrio entre a gnose na sua criatividade e o que a tradição nos ensina. Entende? Vamos para mais uma última dúvida de hoje. Dúvida: se o Daimon não entrega, mas faz algo útil, devo deixar algum agradecimento? Boa noite, Mago. Boa noite. Primeiro que eu fiz tudo que eu... Nossa, gente, é enorme. Meu Deus do céu. Primeiro que eu fiz tudo que eu disse que não era pra fazer. Tudo que tu disse que não era pra fazer. Antes de pegar pra trabalhar com Daimons da Goethe. Não treinei meditação, não fiz banimento. Tudo uma bagunça. Ixi. Era uma emergência que eu precisava que meu ex-amigo mandasse um pedido de desculpas. Tá, eu não vou ler isso aqui porque eu me recuso, né? E é isso, gente. Não vou ler isso aqui não. Vamos para a próxima dúvida, porque é muito grande para falar que ela fez cagada mágica e deve estar na dúvida do que fazer agora, né? Vamos para a próxima dúvida. Gente, tá um calor aqui dentro. Mago, me chamo Henrique. Pode dizer o meu nome, não ligo. Você que diz. Antes de ir direto ao assunto, quero lhe parabenizar pelo seu trabalho. Eu conheci há pouco tempo e venho maratonando seus vídeos no YouTube sempre que posso. Me divirto e aprendo muito com o conhecimento que passa. Estou até pensando sobre alguns padrões de comportamento que há muito tempo eu achava que tinha superado. E outros que eu nem sabia que tinha. Você vem incentivando a olhar para dentro de mim com mais carinho e atenção. Caralho, que bom! Eu fico muito feliz porque a ideia é justamente essa. Prática no passado próximo era recorrente, mas com as demandas do dia eu acabei deixando de lado para colocar no lugar pensamentos que me densificavam. Vamos para a pergunta. Com o conhecimento e vivência que tens hoje, como você enxerga os milagres e acontecimentos bíblicos, tais como transformações de água em vinho, cura do cego, recompensa que caiu do céu, Davi na cova de leão? Você já teve alguma conversa sobre isso com alguma divindade, espírito ou anjo para melhor entender esses acontecimentos? Ou não estamos preparados para entender os mistérios de Deus? Entre parênteses, se é que esse preparo existe. Beijos na bunda. Ai. Bom, vamos lá. Com o conhecimento e vivência que tem hoje, como você enxerga milagres e acontecimentos bíblicos? Bom, primeiro que a gente tem que entender que a Bíblia ela não é muito original, sabe? A ideia de dilúvio, por exemplo,
onde um dilúvio veio sobre a terra e destruiu os homens, existem diversas tradições. Na tradição mesopotâmica, na tradição grega, na tradição romana, na tradição egípcia, que vem bem antes da mitologia hebraica, né? O milagre da cura, os milagres de Jesus que são relatados, estavam em alta na época histórica onde Jesus viveu, porque existia uma crença religiosa, social, de que o Messias viria para salvar o povo da opressão. Mais ou menos como se os pobres acreditassem que um salvador heróico iria fazer uma revolução para salvar eles disso. E esse salvador ele tinha que corresponder a alguns aspectos, né? Ele tinha que ter a sua capacidade, a sua outorga de Messias. E aí nós vamos ter vários Jesus, eu não sei se você sabe disso, Flávio José e alguns outros historiadores vão mostrar diversos Yeshuas ali, né, naquela região. O Yeshua Hamashia, outro Yeshua que era filho de carpinteiro, outro Yeshua que era não sei quem, não sei das quantas, e todos esses Yeshuas promoviam milagres. Precisa ter um contexto histórico para, primeiramente, entender que tudo isso geralmente são alegorias cosmogônicas, ou seja, fábulas, entre aspas, para explicar acontecimentos. Eu não estou querendo afirmar que tudo que está ali não aconteceu, nem nada disso, porque eu já vi coisas que meus olhos jamais acreditariam. Então eu não posso cair nessa de simplesmente acreditar que tudo que está ali na Bíblia não é real. Mas o que eu posso dizer, com base em estudos antropológicos e tudo mais que a gente faz quando a gente estuda isso a fundo, né, é que muito do que está ali é alegórico, né? Implicar uma moral, ou é para implicar um poder de uma outorga, né, de autoridade e tudo mais. A explicação da ciência da religião para muito dos milagres bíblicos, sejam milagres do tempo, como o dilúvio, ou milagres menores, como os de Jesus, né, menores entre aspas, são explicados a partir dessas alegorias e comparações mitológicas, né? Por isso que estudar mitologia comparada é importante, porque a gente vai entender que Jesus também é um mito. A sua morte na cruz é comparado com o sacrifício de Odin, que é comparado com o sacrifício de Mitra, que é comparado com o sacrifício de Bélenos, e por aí vai. De diversos deuses solares que se sacrificaram pelo seu povo. Então quando a gente fala de Bíblia, é bem delicado atribuir realidade de milagre, sabe? Podem ser que tenham existido? Pode. Eu vou perder meu tempo buscando isso com um anjo, com um arcanjo, com... Jamais. Mas jamais. Por quê? Porque eu tenho muita coisa no meu presente que eu preciso me preocupar. Tem muita gente que precisa de cura da alma e do corpo que eu tenho que ajudar hoje. Então, quero que se lasque o que aconteceu no passado. Quero que se lasque o que fala da Bíblia e o que não fala. Né? Porque isso não nos interessa na prática. O que nos importa é entender o fundamento. Os livros sagrados, todos eles, o Bhagavad Gita, a Bíblia, o Alcorão, todos eles vão ter alegorias de fábulas, de milagres e acontecimentos espirituais intensos que despertaram, libertaram e marcaram aquele povo. Qualquer livro sagrado que você estudar vai ter isso. Então é importante a gente expandir o horizonte antes de querer se fechar quando o assunto é Bíblia. Que claro que eu sei que a nós magistas isso pega de um modo mais particular aqui no Ocidente, por conta da dominação da igreja, por conta de que toda a nossa tradição vem da igreja também, mas ficar explorando isso no plano espiritual, diante de tanta coisa que a gente precisa aprender, explorar, conhecer e evoluir, eu acho que na minha visão, pelo menos hoje, é perca de tempo, tá bom? Gente, é isso. Então, o Mago está gravando esse vídeo no início de outubro e devo dizer que o mês começou agitado, né? O mês começou agitado. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, já vai ter sido a Missa Enoquiana. Missa Enoquiana é sempre na segunda. Mas, vamos lá. Nós vamos ter no fim do mês rito de quebra de obstáculos com o anjo Liançá, para remover obstáculos financeiros. Processos que estão parados, causas judiciais, vendas de imóveis, caminhos que estão fechados. A gente vai pedir que o anjo Liançá venha quebrar com a marreta dele tudo isso. Se você não viu no canal, tem vídeo com esse anjo
onde nós já falamos um pouco da ação dele. Tivemos rito coletivo com ele no mês de maio ou abril, se eu não me engano, e foi muito bom, e a galera pediu uma dose dupla nesse ano de Liançá, porque o ano tá babado, né? Então vamos ter rito coletivo com o Anjo Liançá, para você que está nos perrengues financeiros, participar e tentar dar uma melhorada, né? O Mago fez Olhos de Estudo e esgotou em 1 hora, eu fiquei até um pouco assustado, então eu vou tentar fazer uma nova remessa, né, até o fim do mês, para os estudantes não surtarem, porque um monte de gente veio falar que queria o óleo e não conseguiu, mas em breve também teremos óleo de Gramory, fiquem atentos lá pelo Instagram, que é por onde eu anuncio os óleos, tá? Os óleos mágicos e as especiarias mágicas do Mago. A agenda do Mago, eu vou viajar no mês de novembro, né? Pra quem não sabe, eu viajo dia 11 e volto só no final do mês. Então, mês de novembro o Mago vai estar meio off de agenda. Então, a agenda do Mago já tá lá pro fim de novembro. Se você quer marcar a consulta, inclusive abrimos vagas para leitura anual, que são vagas limitadas até chegar na agenda de janeiro. E vai chegar rápido, porque novembro praticamente eu não vou atender, né? Então, se você quer marcar sua leitura anual para saber como vai ser o seu ano de 2025, se você quer marcar qualquer leitura de Scrying, Tarot, etc., chama para garantir a agenda já para final de novembro e dezembro, porque fim de ano tá babado e provavelmente vem Black Friday no final de novembro, então vai ser mais babado ainda. Corre, garante sua agenda. Também, se você quer fazer algum rito individual com o Mago e tem uma certa urgência, chama que a gente faz acontecer, desde que você tenha condições. Ritual do Mago custa em média R$2.000, tá bom? Pode parcelar e tudo mais, mas essa é a média. Se você quer aprender com o Mago na nível de mentoria, que eu seja seu mentor em magia cerimonial, vai abrir vagas para mentoria no mês de novembro. Fique atento, porque o Mago vai estar viajando, não vou conseguir atender tarô, mas eu vou levar o meu celular de trabalho para que vocês consigam conversar com o Mago e pagar mentorias e afins. Então programe-se caso você queira ser mentorado pelo Mago com magia cerimonial aí. Nós temos os cursos gravados de tarô, de scrying, etc. Faça-os, né? Porque desenvolver a nossa espiritualidade é sempre muito importante. E eu acho que é isso, gente. No mais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!